1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 20. Vamos fazer essa leitura em pé e responsiva. Eu vou pedir que esse lado leia o primeiro versículo, este o segundo, assim até o final. Ouve. Este homem subia
Eu quero pensar um pouquinho hoje, observando esse texto, sobre a oração que resulta em milagre para a família. Nós temos família. Eu amo a minha família, amo vocês também. E eu creio que vocês amam a família e amam os outros também. Mas a família tem um trato diário, e esse trato diário com a família dá um aconchego muito grande. Então a família é um bem de Deus, que é um bem para si mesma, é um bem para a igreja, é um bem para a vizinhança, é um bem para a nação e é um reflexo para a glória de Deus. O mais importante, a família tem que ser esse reflexo para a glória de Deus. E Deus tem que olhar a família e amar. E assim a gente pode observar que Noé, entre aquele povo todo rebelde, Deus olhou, falou: vou destruir toda a nação, todo o povo, mas diz lá o texto, porém achou graça em Noé. Deus precisa olhar para mim, para a minha família, para a sua família e achar graça. Para Ele dar uma arca de abrigo para cada um de nós. Deu uma arca para Noé se abrigar. Nesse texto, Eucana era o homem que conduzia a sua família ao lugar da adoração. Ele tinha responsabilidade devocional consigo, com a família, com o corpo sacerdotal. Ele sacrificava. Ele tinha 2 esposas e não é permitido hoje, mas naquela época também não era muito contrário se a pessoa tivesse condições de superar as questões financeiras. Ele amparava e cuidava bem as 2, porém, num caso como este, a rivalidade e a perversão das questões afetivas. Muito embora ele amava, ele cuidava, ele tinha dinheiro para alimentar as 2, mas as questões afetivas são prejudicadas. Não tem como alguém não ter prejuízo numa questão como essa. Penina tinha filhos, Ana não os tinha. Penina debochava, hostilizava, irritava e menosprezava Ana. Ana, porém, fazia o que é certo, orava a Deus. Diante das questões complicadas, o nosso coração precisa estar com Deus. Então, nós vamos olhar o texto observando os procedimentos de Ana, que resultam em um grande milagre para a família, um grande milagre familiar. Pensando primeiro em organização familiar, nos tratos uns com os outros e também nas questões adorativas. Eu lerei aqui, darei uma olhada no texto do capítulo 1, versículo 3 a 6, e vejo aqui alguns pontos marcantes. No capítulo 1, versículo 3 a 6. Subia, pois, este homem na cidade de Amiano, adorar e sacrificar ao Senhor os exércitos. Esse é o campo. Muito embora uma família, se fosse hoje, a gente ia chamar de complicada, ele tinha um propósito de adorar, e ele subia no tempo certo. Estava ali o sacerdote do Senhor, Finéias, e 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma porção excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a mão. Eu penso aqui num homem com capacidade financeira,
de ter duas esposas naquela época. Uma era, ele tratava, dava osso de pescoço, mas para outra dava picanha. Ali já começa uma questão complicada. A uma tratava bem, a outra muito melhor. A uma dava as condições de sobrevivência, eu quero entender assim, mas a outra dava muito mais. Então esse homem, muito embora tenha uma família, ele tinha alguns pontos complicados na maneira de conduzir a sua própria família. Ana, vida sofrida e a chegada a Deus. Penina, a irritante, a maldosa, a perturbadora na pessoa que tinha piedade, na pessoa que tinha penitência. Ela depreciava a outra. Uma ora, a outra deprecia. Muitas vezes a gente encontra nos nossos dias pessoas assim também. Uns oram, outros criticam. Eucana, o marido desprovido de sabedoria do lar. Versículo 8, veja aí. Versículo 7 e 8. E assim fazia de ano em ano, sempre Ana subia à casa do Senhor e outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não que sou eu melhor do que 10 filhos? Veja que o homem, esse Eucana, muito embora ele ame essa mulher, mas ele não entende as questões femininas, as questões da maternidade. Ele está por fora, está muito longe disso. E ele diz: eu sou melhor que 10 filhos. Eu não vou dizer que ele não fosse um bom marido, mas ele também não pode tirar o direito da pessoa orar por aquilo. Tem que permitir que a pessoa ore. Tenha o seu desejo. Eucana não poderia tirar o sabor da oração, o sabor do desejo da sua esposa. Mas eu vou mais um pouquinho adiante, versículos 9 a 11. E aí nesse versículo 9 a 11 nós encontramos um pedido específico. Muitas vezes as nossas orações são pulverizadas para muitos lugares, mas Ana centraliza naquilo que ela queria. O choro abundante, intensidade na intimidade com Deus, e compromisso com Deus, e votos respondados em questões favoráveis. Veja aí versículos 9 a 11. Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar. Ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e me lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela faz um voto, ela tem o desejo do seu coração, e ela faz um compromisso com Deus, um voto a Deus: se me deres um filho homem. O filho homem tinha na época várias chances: a chance de ser um governador, um sacerdote, e ela tem interesse que esse filho seja consagrado e colocado no templo. Ela quer um filho
não apenas para trabalhar na lavoura, ajudar os serviços diários, mas um filho que trabalhe no reino do Senhor. E ela faz um compromisso com Deus, um voto com Deus: se me der um filho, homem, eu estarei entregando para o serviço do reino. Projeto bom, né? Certo? Nós estamos no dia a dia interessados que nossos filhos, a nossa família trabalhem no reino, para a glória do reino, no serviço do reino. Às vezes a gente não tem essa preocupação, mas Ana, na sua angústia, no seu desejo de ter um filho, ela lembra que esse filho não é para ser entregue para o diabo nem para Satanás. Ela tem que ser entregue para Deus. Muitas pessoas estão confundindo a liberdade com a orientação familiar. Tem muita gente falando: não, meu filho quando crescer, então é lição com Deus. Quando você faz isso, às vezes você está deixando ele aos cuidados do diabo, porque aí fora as pessoas não têm misericórdia do seu filho, do filho de ninguém. Então quem tem que ter misericórdia do filho é o pai, a mãe, a família. Ana faz o compromisso de entregar o filho para Deus. Versículo 9 a 11, tem esse pedido específico e o compromisso. Os versículos 12 a 14. Agora nós encontramos os trapalhões da vida cristã. Na vida cristã também tem os trapalhões. Não tem apenas os que se juntam a nós para cantar os louvores, para glorificar a Deus, para lermos a Bíblia, para estar aqui ministrando o corpo. Não tem apenas isso, tem os trapalhões. Os trapalhões às vezes estão até dentro do templo, como aqui o sacerdote ali. Então, versículos 12 a 14, veja aí a função dos trapalhões. Os trapalhões não percebem a intensidade do desejo do nosso coração, às vezes não percebem que nós somos servos consagrados a Deus, e às vezes os trapalhões estão na liderança. E eu, nesse ponto agora, como líder dessa igreja, eu quero dizer aos irmãos e dar toda a liberdade: se eu estiver atrapalhando a igreja, a vivência da igreja, a comunhão da igreja, qualquer coisa da igreja, eu quero ser arguído por você, assim como o sacerdote Eli foi arguído por Ana. Beleza, versículo 12 a 14, nós encontramos aí os serviços do sacerdote. O sacerdote está atrofado. E sucedeu que, perseverando ela em oração, ele observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se ouvia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagado. Gente, a irmã, essa mulher chorosa, necessitada de uma graça divina, se coloca de joelho no templo. O sacerdote deveria chegar lá e falar assim: irmã, no que eu posso te ajudar? Ele não faz isso. Ele fala: está embriagada? Você está embriagada? Não entende, não compreende. Muitas vezes as pessoas não compreendem o grau espiritual das pessoas, da sua vivência. Portanto, no seu coração falava, só movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagado. Ele disse-lhe: até quando estarás tu embriagado? Aparta-te do vinho, confundindo as coisas espirituais com as nocivas do tempo daqui e da glória. Se tem gente que se incomoda com os adoradores,
bem relacionados com Deus. Desconhecem a ação do Espírito Santo na vida dos adoradores. Confundem a ação do Espírito Santo com as atitudes desprezíveis. Foi o que fez o sacerdote. O sacerdote, quem não sabe a função do sacerdote tinha a função no templo de orar pelo povo. O profeta era aquele que falava ao povo. Deus escolhia um profeta para falar ao povo de acordo com a necessidade da época. O sacerdote era a família sacerdotal. E aqui tem, nesse ponto, o sacerdote Eli e os 2 filhos, exercendo a função sacerdotal nesse dia, nesse tempo, nesse momento. Mas ele não percebe a dor, o sentimento, o desejo de Ana em uma boa comunhão com Deus, e ele a confunde com uma pessoa embriagada. Ana dá uma informação adequada sobre a sua intimidade com Deus, versículos 15 e 16. Aí. Vamos olhar a informação que Ana dá a ele, o sacerdote. Versículos 15 e 16. Porém, Ana lhe respondeu: não, Senhor Deus, eu sou mulher atribulada de espírito. Essa mulher atribulada de espírito, que está em oração, que o sacerdote não a entende, confunde com uma Bíblia. Eu sou a mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Sabe que nós derramamos a nossa alma perante Deus quando nós temos o desejo bom em nosso coração? Versículo 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Eu estou em angústia, por isso estou demorando nessa oração, por isso estou demorando esse tempo longo em oração. Será que nós já demoramos um tempo longo em oração, a ponto de uma outra pessoa se incomodar e achar que nós estamos fora até do CISO, do centro de serviço? Mas ela fala assim: não sou filha de Belial. Sabe o que é isso? Ela está falando assim: eu não sou filha de alguém com nenhum empréstimo. Eu não sou filha de alguém que não vale nada. Eu não sou filha de pessoa que não tem noção do que faz. Versículo 17 e 18. A posse da bênção sacerdotal. Mas quando a coisa é boa, a gente assume, a gente toma para a gente recebe. Veja aí que ela, enquanto estava sendo confundida, ela estava falando assim: eu não sou filha de Belial, eu não sou filha de alguém que não tem nenhum empréstimo. Mas quando a coisa melhora, ela pega assim, toma posse da bênção. Já tomou posse da bênção quando Deus te oferece uma vantagem? Ou quando tem uma palavra boa? A palavra ruim você esquece, joga fora, tira do seu coração, tira da sua mente. Mas a boa você recolhe. Versículos 17 e 18. Então respondeu-lhe: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que quiseste. Vai em paz. E agora entendeu. É oração profunda. É um pedido, é um desejo de coração. E ela está falando com Deus. O sacerdote agora está dando aquela orientação, aquela cobertura necessária que ele tem que ter feito logo no começo. Mas nem sempre é assim. Ele precisou de levar uma bronca, assim, um tipo de uma bronca, uma chamada, um puxãozinho de orelha, para entender o relacionamento daquela mulher sofrida com Deus. Então respondeu: em paz, e Deus te conceda a petição que lhe fazes. Aqui tem a bênção. E quando a bênção é disponível, você precisa de
acolher, aceitar. E na linguagem do povo hoje é tomar posse da bênção. Versículo 18. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi do seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quando a gente recebe uma bênção, quando a gente percebe que Deus já nos deu a condição de um avanço naquilo que a gente quer, no nosso objetivo, na nossa prosperidade, no desejo do nosso coração, a gente já tem alegria também. Tem gente que recebe a bênção e continua na tristeza. Você já viu gente assim? Tem gente que até recebe uma bênção divina aí, mas continua na tristeza. Versículo 19. A adoração deve ser continuada. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. A adoração continua. Nosso momento de oração não é apenas no templo. Ela estava no templo, orou, recebeu ali uma palavra abençoadora e continuou orando. E no versículo 20 nós encontramos aí o resultado. A gente, quando ora, a gente quer resultado. É isso. A gente busca a paz, a gente busca emprego, às vezes a gente busca outras coisas que têm interesse para o nosso dia a dia. E Ana buscou um filho. E o versículo 20 diz: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana recebeu e deu a luz, concebeu e deu a luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia: o tenho recebido do Senhor. A oração de Ana foi uma oração válida, com resultado. Nós teremos agora uma semana de oração. E nós não vamos sair daqui sem resultado. Acredite nisso. Nós vamos buscar a Deus. Amanhã estaremos aqui começando a nossa semana de oração. E eu finalizo esse nosso momento de reflexão dizendo que, muito embora haja empecilhos nas nossas adorações por causa de interferências externas, não podemos desistir. Ana está orando, o marido está falando sobre o que tem filho, o sacerdote está perda, mas ela não desistiu e ela recebeu o prêmio. Ana buscava ter um filho, enfrentou desconforto em seu objetivo dentro da família, enfrentou a censura do sacerdote, não desistiu do desejo do coração e recebeu a bênção que pediu a Deus. Deus pode ter um milagre para nós ainda hoje. Deus pode ter um milagre para nós essa semana. Deus pode ter um milagre para nós na nossa vida. A nossa vida já é um milagre, mas tem alguns outros tantos que podem ser vindo a nós. Semana que vem tem a oração como você todas as noites, às 19 horas. Então eu quero estimular você, assim como Ana orou e foi bem sucedido e teve bom resultado, nós oraremos e veremos grandes resultados que o Senhor estará providenciando para essa igreja. Um dos pedidos que estaremos colocando nesta semana será da reforma. E os outros a gente vai colocando ali no dia a dia. Vamos orar? Senhor, sabemos que a oração pode produzir efeitos grandes, porque o teu coração é misericordioso, e quando nós falamos contigo, tu exerces a misericórdia em nosso favor. E nós vemos aqui o exemplo disso.
Este homem que depois tornou-se juiz em Israel, este homem que depois tornou-se aquele que ungiu o rei Saul. E, ó Deus, tu és o Deus que faz grandes coisas nas pessoas simples. E nessa congregação simples, ó Deus, tu pode fazer grandes coisas. Nós estamos aqui crendo nessas tuas grandes possibilidades, Senhor. E que o teu amor eterno, a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe.